Olá, aqui é a Nina Magalhães. Hoje eu vim compartilhar com você mais um conteúdo para te apoiar aí, você que é pai ou mãe cristão e deseja educar os seus filhos à luz da palavra de Deus, com mais respeito, com mais conexão aí no seu dia a dia. Esse vídeo ele é continuação do vídeo anterior. A gente está falando dos 20 erros que até os melhores pais cometem. E no vídeo anterior eu falei dos 10 primeiros erros comuns que a gente comete no nosso dia a dia, às vezes sem perceber, e hoje eu vou falar dos outros 10. O conteúdo desses dois vídeos foram inspirados no livro Disciplina Sem Drama, do neurocientista Daniel Siegel, e eu espero que eu possa te ajudar a te lembrar de coisas que talvez você esteja fazendo aí no piloto automático, sem perceber, e que podem acabar comprometendo aí a sua relação com seu filho, e a gente quer melhorá-la, né? Então, a gente vai se lembrar de coisas importantes que a gente deve evitar na relação com os pequenos. E se você não assistiu o primeiro vídeo, não esquece de assistir depois, mas não tem problema, continue aqui comigo, porque a ordem dos fatores não vai alterar, então você pode conferir depois que você assistir esse daqui, tá bom? E é isso, desejo que você aprenda um pouco mais para aperfeiçoar aí, enquanto pai, enquanto mãe, melhorando a cada dia a sua conexão com seus filhos. E lembrando que quando a gente fala de erros, né, os erros não são para trazer culpa, para trazer condenação, mas para a gente olhá-los como oportunidade para a gente melhorar. Então, se você se lembrar de alguma coisa, ou perceber que algo que eu tô falando aqui você tem cometido no seu dia a dia, tá tudo bem. Desde que você se atente para melhorar daqui em diante. É isso. E antes de continuarmos, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para nós continuarmos divulgando e propagando essa mensagem com outras famílias. Bom, e o 11º erro, né? Já que a gente falou dos 10 primeiros no vídeo anterior, que também é muito comum, é a gente esquecer que às vezes os nossos filhos precisam da nossa ajuda. Como assim? Esquecer que o filho precisa de ajuda? Gente, isso acontece. Às vezes a gente se esquece que eles precisam de nós para fazer boas escolhas, para se acalmarem. Por exemplo, quando eles começam a perder o controle, eles têm alguma reação mais explosiva, a gente tem a tentação de exigir que eles parem imediatamente com aquele choro, com aquele grito. É muito comum a gente ouvir os pais dizerem, pode parar com isso agora, para de fazer show, como se fosse apenas apertar um botãozinho e plim. De repente eles se tornam capazes de se acalmar sozinhos, de gerenciar todas aquelas emoções, mas eu preciso te contar que às vezes eles não conseguem fazer isso sozinhos. Eles vão precisar da sua ajuda e a gente não pode esquecer disso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. E quando me tornei homem, deixei para trás as coisas típicas de menino. Embora Paulo esteja se referindo aí à sua vida espiritual, na vida natural também é assim. Quando a gente é menino, quando a gente é criança, a gente age como criança. E muitas vezes nós adultos esperamos coisas além daquilo que os nossos filhos podem fazer. Eles vão ter, como crianças, como adolescentes, atitudes imaturas que são compatíveis com a idade deles, com o desenvolvimento emocional, com o desenvolvimento neurológico que eles estão naquela fase de desenvolvimento. Por isso que é muito importante a gente estudar o cérebro da criança também. A gente vai trazer conteúdos aqui sobre isso, porque às vezes a gente se esquece, a gente acha que eles já vieram programados para fazer boas escolhas, para agirem bem, para gerenciar as emoções, só que não, isso é um processo. Às vezes a gente espera essas atitudes maduras dos nossos filhos, a gente quer que uma criança de 3 anos saiba ficar quieto lá na igreja durante 2 horas seguidas. Gente, isso não é adequado para uma criança de 3 anos, eles não vão conseguir ficar quietos durante um período tão longo. Às vezes a gente quer que um bebê de 2 anos saiba dividir o brinquedo com um amigo sem reclamar, que aos 5 anos eles já saibam gerenciar bem as suas emoções, se controlarem de forma que às vezes nem nós adultos conseguimos ainda. Que o adolescente não age impulsivamente, então a gente precisa entender que eles vão precisar de nós. Muitas vezes eles não vão fazer boas escolhas, não é porque eles não querem fazer, é porque eles não estão prontos ainda, porque eles não treinaram essa habilidade ainda. Eles precisam aprender e eles vão aprender com você. Então, a gente tem que pensar, como que eu posso ajudar então? Como que eu posso ajudar o meu filho a fazer boas escolhas? E o primeiro passo é a conexão. Você precisa se conectar com seu filho para ajudar ele a sair do caos.
Alguns pais me perguntam, mas como assim me conectar? Como é que é essa história de conexão? Quando que eu sei que eu estou conectado com meu filho? Não tem uma receita, né? Cada um vai saber o que funciona melhor com o seu filho. Você pode tentar se conectar com a criança através de uma palavra ou através de uma comunicação não verbal. Aqui em casa eu tenho passado pelos maravilhosos 2 anos aqui com a Luísa e os episódios de descontrole emocional dela são muito frequentes e bem intensos, sabe? E às vezes ela fica tão fora de si que qualquer coisa que a gente fala naquele momento só piora a situação. Ela não está pronta para ouvir nada, então as palavras não funcionam. E aí uma coisa que eu faço é oferecer um abraço, que às vezes dá certo. Na verdade, muitas vezes dá certo. Ela abraça, ela se joga ali no meu colo e aquele choro vai perdendo força. A gente consegue se conectar ali através do toque. Ela acaba se acalmando ou até adormece, né? Tem hora que a crise emocional dela é tão intensa que ela até dorme em seguida, porque foi uma descarga ali muito forte. Mas tem hora que não adianta, tem hora que ela não quer falar, tem hora que ela não quer o abraço. A gente tenta usar o toque, a gente tenta falar alguma coisa, ela resiste, ela esperneia, então não consegui conexão. E aí a gente pode experimentar, às vezes a criança, ela precisa saber que você tá ali, né? No momento pior dela, ela precisa saber que o pai dela tá ali, que a mãe dela tá ali presente. Então, às vezes eu fico perto, ou eu só falo, olha, eu vou deixar você aqui, esperar você se acalmar, mas eu tô pronta para te abraçar quando você quiser. Aí passa um tempinho, às vezes ela se aproxima, às vezes ela só estica os bracinhos e a gente consegue se reconectar outra vez. E uma outra coisa que funciona com ela também, estava até compartilhando com meu esposo, é a música Brilha, Brilha, Estrelinha. Gente, quando que às vezes o toque não funciona, a palavra, eu canto a música suave e ela vai começando a respirar mais lentamente. Então, assim, não tem receita. Eu tô dando um exemplo aqui da Luísa, mas o seu filho vai ter formas próprias para se acalmar, para se reconectar aí. Mas fato é que é só depois que eles se reconectam, dessa reconexão, é que seu filho vai estar pronto para ser redirecionado, para poder fazer melhores escolhas. Então, eles precisam, muitas vezes, de nós adultos. A gente precisa esperar antes de responder ao mau comportamento. Porque se a gente não estiver conectado, a gente não vai conseguir ajudá-lo a lidar com aquela ação que talvez não foi tão adequada. Se ele está fora de controle, esse não é o melhor momento para a gente dar alguma lição, para a gente ensinar para ele o que ele deve ou não fazer. As crianças, quando elas estão calmas e receptivas, vai ser muito mais fácil a gente ensiná-las o que a gente deseja. Então é isso. Lembre-se que eles precisam de você e a nossa ação só vai funcionar quando eles estiverem calmos. Outro erro muito comum, a gente pensar na plateia quando a gente está disciplinando os nossos filhos. É uma outra armadilha que frequentemente a gente cai. Muitos de nós se preocupam demasiadamente com aquilo que os outros pensam, especialmente em relação à forma com que a gente educa os nossos filhos. Mas, gente, não é justo a gente disciplinar os nossos filhos de uma maneira diferente só porque tem alguém ali por perto, só porque tem alguém olhando, ou para dar satisfação para aquela pessoa que assistiu determinada cena. Muitas vezes, né, a gente está perto da família, o sogro tá ali, a sogra, o pai ou a mãe, a gente tende a cair na tentação de ser mais duro com a criança, de ser mais reativo, pelo medo que nós sentimos de sermos julgados enquanto pai ou enquanto mãe. A gente fica sob aqueles olhares ou falas, né? Como você permite seu filho fazer isso? Você vai deixar passar essa cena sem fazer nada? Como assim? Você não vai ensiná-lo o que ele precisa fazer? E muitos de nós acabamos agindo de forma impulsiva, reativa com os nossos filhos, pensando em quem está ali do lado de fora. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, deixar essa tentação de lado. E lá na Bíblia a gente vê que o apóstolo Paulo, ele era um que ele conseguia não dar a mínima para que os outros pensavam dele. Tem um versículo lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, e ele fala o seguinte: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ele fala claramente nesse versículo que ele não está nem aí para as pessoas. Ele quer agradar a Cristo a quem ele serve, né? Nós também precisamos treinar isso, porque muitas vezes não é fácil. A gente acaba pensando demais no que o outro pensa sobre a nossa atitude, sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente diz ou faz. Então, olhe para o seu filho, né? E não para a plateia. Você não tem que agradar as pessoas à sua volta. Você precisa, sim, agir com convicção de que está fazendo com o seu filho aquilo que Jesus faria no seu lugar. É a Ele quem devemos agradar. Assim como Paulo fazia, nós também devemos agradar a Cristo com a nossa atitude enquanto pais.
E muitas vezes, para a gente agir bem, talvez seja preciso se afastar um pouco. Se for possível, se afaste daquelas pessoas, chama o seu filho para um cantinho, conversa com ele a sós, sem nenhuma interferência de outras pessoas ali, porque por mais bem intencionada que os nossos amigos ou familiares estejam, muitas vezes eles acabam interferindo e atrapalhando. Então, sair de perto vai te ajudar a se preocupar menos com o julgamento das pessoas, assim como manter o foco naquilo que importa, que é no seu filho e na conexão que você quer estabelecer com ele. Você vai ter mais condições, né, quando você se afastar, de entender por que meu filho está agindo dessa forma, por que está fazendo tal coisa ou não está fazendo. Enfim, você vai conseguir olhar por trás do comportamento e aí você vai sintonizar qual que é a necessidade dele naquela hora, o que eu preciso fazer para de fato ajudá-lo a agir melhor. Afinal, a conexão, gente, ela é imprescindível antes de qualquer correção. E um outro erro muito comum, o 13º erro agora, é a disputa de poder. Não vá me dizer que você nunca se viu disputando poder de igual para igual aí com seu filho. Às vezes eu me pego nessa situação e falo, gente, opa, quem é o adulto aqui? E aí eu volto e tento retomar, porque muitas vezes a gente entra em disputas pequenas no dia a dia e isso desgasta muito a nossa relação. Às vezes a gente está ali brigando, nem sabemos direito por quê. Apenas porque a gente quer ter razão ou quer mostrar quem manda ali, quer ter a palavra final. Mas acontece que quando os nossos filhos se sentem ali encurralados, é quase um instinto. Eles vão revidar ou eles vão se fechar completamente. E nenhuma das opções a cooperação vai acontecer. A gente precisa também evitar cair nessa armadilha. Quando você perceber que está entrando numa queda de braço ali com seu filho, respira, tenta mudar o foco por alguns instantes, chama o seu filho para dar uma volta, para beber uma água, fala com ele, olha, tá ali disputando quem vai guardar, quem vai arrumar o quarto. Filho, vamos dar uma volta, beber uma aguinha e daqui a pouco a gente guarda os brinquedos, logo em seguida a gente guarda essa bagunça. Ou você pode negociar. Vamos ver se nós dois conseguimos descobrir um jeito de obter o que a gente precisa. Claro que eu sei que tem coisas que não podem ser negociadas. Ok, tudo bem, tem hora que não vai dar para fazer isso. Mas muitas vezes negociar pode ser um caminho. Não é um sinal de fraqueza ou de falta de autoridade, mas demonstra essa flexibilidade que a gente tem que ter no dia a dia em relação àquilo que pode ser feito de outra forma. E existem muitas coisas que a gente pode flexibilizar no cotidiano com as crianças. Nem sempre a gente também tem razão, nem sempre a gente modificar um pouco o que foi planejado é um sinal de fraqueza ou de falta de autoridade. Então, uma boa coisa a fazer é convidar também a criança a pensar em soluções. Envolve ela para resolver aquela situação olhando para o problema e não para a disputa entre vocês. Pergunta, filho, você tem alguma ideia de como a gente pode resolver isso de uma forma respeitosa para nós dois? Quando você joga a pergunta, quando a gente faz isso, às vezes a própria criança se mostra disposta a ceder. Ela quer também encontrar uma solução pacífica para aquele impasse. Com a Alice eu uso muito essa estratégia, de perguntar e envolvê-la para resolver os problemas. E funciona muito aqui em casa, é impressionante. Quando eu me atento que estou ali disputando poder, eu paro, retomo e lanço uma pergunta para ela. Eu falei, filha, você tem alguma ideia? Você tem algum plano para a gente resolver isso juntas? E ela rapidamente ela se propõe a resolver, mesmo que ela tenha que ceder. Ela se sente importante ali, capaz de resolver aquilo. Então, é uma estratégia para você experimentar aí na sua casa também. E o 14º erro, qual que é o outro erro comum? A gente, às vezes, falha disciplinando a criança em resposta aos nossos próprios sentimentos, ao invés de focarmos no momento particular que a criança está vivenciando. Esse é um erro muito comum. Às vezes a gente está ali cansado, com problemas no trabalho, às vezes a gente já está ali exausto com o irmão menor, que chorou a manhã inteira, e a gente acaba direcionando uma bronca para os nossos filhos de uma forma injusta. Isso não é justo, mas é compreensível. A gente sabe que nós também somos humanos, a gente vai falhar, isso fatalmente vai acontecer algumas vezes. Outro dia mesmo eu estava ajudando a Alice a separar os ingredientes para uma oficina de culinária online, e eu estava com a cabeça cheia de outros problemas, eu precisava finalizar um trabalho, a internet tinha saído do ar, tudo tinha dado errado. Eu estava ali no meu nível de estresse bem alto, e quando eu fui ajudá-la a preparar ali, ela se esbarrou na xícara cheia de polvilho, derramou tudo sobre a mesa, o chão, e eu que geralmente digo, tá tudo bem, é só a gente limpar. Nessa hora eu não lembrei de nada, não lembrei de nada que eu ensino aqui no canal e daquilo que eu tenho estudado da disciplina positiva, e eu reagi com um tom nem um pouco afetuoso. Eu falei, tá vendo, Alice? Presta atenção.
E ela, que não está acostumada a me ver agindo dessa forma, a falar assim com ela começou a chorar na mesma hora. E ela, mãe, não é justo você me culpar por um acidente. É só limpar, eu mesma posso limpar o que caiu. E aí, quando ela falou aquilo, foi um choque de realidade para mim. E eu falei, opa, eu percebi que eu me exaltei com ela de uma forma injusta. E eu pedi desculpas, porque a minha explosão ali não era pelo comportamento dela, não era pela xícara derramada. Eu estava agindo conforme as minhas emoções, eu estava disciplinando ela a partir daquilo que eu estava sentindo e não de fato relacionado à ação dela. Eu sei que é muito difícil a gente controlar isso, mas a gente precisa ficar atento e buscar estar presentes de fato com os nossos filhos, sem deixar que tantas questões externas, que os nossos outros problemas interfiram na hora que a gente vai discipliná-los. A gente precisa responder apenas ao que está acontecendo ali, naquele instante com as crianças. Talvez, gente, esse seja um dos maiores desafios, uma das tarefas mais desafiadoras para nós enquanto pais, enquanto mães, gerenciar as nossas próprias emoções. Não é fácil, a gente lida com muitas tarefas, com uma série de coisas que a gente tem que dar conta ali no dia a dia, junto com os filhos. Então a gente precisa mesmo pedir sabedoria do alto, né? A gente precisa exercitar o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E quanto mais a gente vive esse fruto do Espírito, mais a gente vai conseguir responder às ações dos nossos filhos de uma maneira assertiva e amorosa. 15º erro, então, muito comum no nosso dia a dia. Constranger os nossos filhos, corrigindo eles na frente de outras pessoas. Se por algum motivo seu filho agiu mal em público, a dica é: pare por um instante, pense nos sentimentos dele. Tenta se colocar no lugar dele ali. Como que você se sente quando alguém te chama atenção na frente de outras pessoas? Em algum lugar da Bíblia você vê Jesus constrangendo alguém? Você vê Jesus corrigindo as pessoas de forma a provocar vergonha nelas? De maneira nenhuma. Ele não nos envergonha, ele não nos constrange. E por que a gente faria isso com os nossos filhos, então? Que a gente ama tanto. E por que a gente faria isso com os nossos filhos a quem amamos tanto? E uma dica, se for possível, é sair desse ambiente cheio de pessoas, como a gente já disse anteriormente, antes de abordar o seu filho. Se não der para sair com ele, tenta sussurrar no ouvido dele algo, chama ele para perto de você, mas não o envergonhe, não o constranja. Mesmo quando você não conseguir se afastar, às vezes nem sempre é possível, tente mostrar respeito ao seu filho enquanto você o corrige. Não acrescente humilhação ao que você precisa fazer para tratar o mau comportamento dele. O nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, não é fazer o nosso filho se sentir mal ou envergonhado. Isso não ensina nada para ele, pelo contrário. Quando a gente usa humilhação, constrangimento, a gente acaba abalando a autoestima dele, a gente acaba, às vezes, alimentando mais o mau comportamento, porque quando a criança se sente mal, ela age mal também. Os nossos filhos, para agirem bem, para agirem melhor, eles precisam se sentir melhor. E muitas vezes, usando essa estratégia da humilhação, o tiro pode acabar também saindo pela culatra. Como assim? Além de tirar o foco da criança da lição que você quer ensinar, porque quando você o envergonha, ele vai estar muito mais preocupado com o que ele está sentindo, com o vexame que ele está pagando ali, com a vergonha que ele está sentindo, do que em relação a modificar o comportamento dele. E quando ele se sente pior, ele tende a agir pior também. Então, vamos tirar o constrangimento da nossa caixa de ferramentas, tá bom? E o 16º erro, muito comum, a gente imaginar o pior antes de deixar os nossos filhos se explicarem. Já aconteceu isso aí com você? Outro dia a gente passou o domingo com um casal de amigos e eles têm uma menina. Eles estavam brincando ali, a Alice, a Luísa e a amiguinha, que regula um pouco a idade com a Alice, ela é maior um pouco. E toda vez que a Luísa chorava, o que é normal para a idade dela, porque os pequenos, quando eles são frustrados, o choro é uma linguagem, a forma deles manifestarem isso, eles não têm, às vezes, uma linguagem bem desenvolvida para explicar o que eles estão sentindo, eles choram. E aí, o que acontecia? A mãe da menina já saía correndo e ela já ia dando uma bronca na filha dela sem nem saber o que acontecia. Ela, fulana, cuidado com a Lulu, ela é menor do que você. E a menininha, às vezes, sem nem entender, assustada, tentava explicar, mas mãe... E a mãe, não quero ouvir, não importa, você é maior, precisa cuidar dela. E eu fiquei implicada com aquilo. Quantas vezes nós pais fazemos isso? Quantas vezes a gente sai dando bronca aí sem escutá-los?
Às vezes chega um bilhete da escola e a gente já vai descendo o sermão sem ouvi-lo, né? Eu não importo, eu não quero saber, não há desculpa para isso e a gente passa por cima, né? Sem ouvir a parte deles da história. Claro que a gente não pode ser ingênuo em relação aos nossos filhos, a gente tem que estar atentos, avaliar bem o que está acontecendo. Eu não estou falando aqui de passar a mão, de ser conivente com as situações de forma alguma. Mas antes de condená-lo, antes de corrigi-lo, né, mesmo que possa ser algo que para você é óbvio demais que ele está errado, que ele falhou, dê a chance dele falar. Dê a chance dele falar o que ele pensa. Às vezes vai ser uma oportunidade para você descobrir o que está por trás ali daquele mau comportamento, das questões que ele tem lidado no seu dia a dia, dos desafios internos ali que ele está passando. Então, aí sim, né? Depois de conversar, você pode decidir a melhor maneira de responder de uma forma firme e gentil ao mau comportamento dele. Então, esse também é um conselho bíblico. Lá em Tiago 1,19 fala para a gente ser pronto para ouvir e tardio para falar. Precisamos praticar isso com os nossos filhos também. Tente fazer isso aí na sua casa. Pode ser que seu filho tenha algo importante para compartilhar com você. Outro erro muito comum, o 17º erro, é a gente desconsiderar a experiência dos nossos filhos. Como assim, Nina? Desconsiderar a experiência deles? Às vezes, sem perceber, gente, a gente faz isso invalidando a experiência que eles nos trazem. Para pensar, quantas vezes seu filho às vezes chegou chorando para você, ou ele teve uma intensa reação emocional frente a uma frustração, e você disse para ele, não precisa chorar por causa disso, você só está cansado, que exagero, não foi nada demais, não doeu. Quando a gente responde aos nossos filhos dessa forma, a gente está fazendo justamente isso, diminuindo a experiência da criança, diminuindo aquilo que eles sentem, aquilo que eles percebem. Imagine você aí, num momento desafiador da sua vida, você está ali num caos emocional, chorando, e alguém chega. Para que isso tudo? Isso não foi nada, imagina. Não tem motivo para você estar assim. A nossa reação imediata ali é pensar, poxa, quem é você para saber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo? Quem que é o outro para me dizer se eu devo ou não chorar por alguma coisa? A gente não reage bem quando a gente é tratado dessa forma. A gente não gosta de ser tratado assim. E por que a gente faz isso com as crianças? Por que a gente acha que só porque somos adultos a gente sabe como eles devem sentir, como eles devem pensar diante das situações? Quando a gente faz isso, a gente invalida a percepção delas. E com o tempo, gente, isso pode prejudicá-las, porque podem fazer com que as crianças acreditem de fato que o que elas estão sentindo ou pensando não é tão importante assim. Às vezes vão crescer adultos que não vão confiar na sua própria percepção, nos seus próprios sentimentos. Então, muito mais eficaz é a gente escutar, é a gente demonstrar empatia e realmente compreender a experiência deles, antes de responder. Mesmo que talvez o motivo do choro seja insignificante, pequeno demais para você, lembre-se que o sofrimento dele é genuíno, é real. Na perspectiva da criança, é real para ela. Um exemplo que eu gosto de dar, outro dia a Luísa, ela ficou em prantos porque a bolacha que ela estava comendo quebrou. Para nós, isso não é nada, a bolacha quebrou, continua sendo bolacha, ok. Mas para ela, é um motivo real de frustração. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, para com isso, menina, que bobagem, é só uma bolacha. É importante a gente considerar a perspectiva dos pequenos. E quando eu digo considerar a perspectiva, não quer dizer concordar com a perspectiva deles. Tá? Nesse caso da bolacha aí com a Luísa, eu considerei a perspectiva dela, validando o sentimento. Eu falei, poxa, filha, estou vendo que você está chateada, estou vendo que você está zangada porque sua bolacha quebrou. Eu não concordei com ela, mas eu validei o que ela estava sentindo. Eu não fui correndo buscar outra bolacha para salvar ela daquele sofrimento. Eu não dei outra bolacha para ela. Eu disse, olha, você pode comer esses 2 pedacinhos se quiser, ou então você pode esperar um pouco, se acalmar. Não tem outra bolacha hoje. E aí ela continuou chorando ali, depois ela conseguiu lidar depois de um tempo ela conseguiu lidar com isso melhor. Mas é isso, gente, a gente não pode desprezar ou diminuir aquilo que os nossos filhos trazem, aquilo que eles estão sentindo, simplesmente porque nós não achamos que é importante. Na nossa perspectiva, não é um motivo digno ou válido. Deus não faz assim com a gente. Ele cuida de nós através dos detalhes, ele considera a nossa perspectiva também, mesmo quando nós estamos errados. E aí ele nos conduz, aquilo que nós precisamos fazer, mas sendo gentil conosco. 18º erro, altas expectativas. Nós precisamos, enquanto pais,
alinhar as nossas expectativas com a realidade. Em uma formação que eu fiz com a Lynn Lott, ela fez uma demonstração bem prática do que é o nosso estresse. Imagina que aqui em cima está a minha expectativa e aqui embaixo está a minha realidade. A distância entre a expectativa e a realidade, entre uma e outra, é o tamanho do meu estresse. Muitas vezes a gente sofre no dia a dia com os nossos filhos porque essa distância aqui ela está aumentada, ela está grande demais. Às vezes a gente tem expectativas muito elevadas em relação aos pequenos e a gente acaba se frustrando com a realidade que a gente vê. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajustar isso, a gente precisa diminuir um pouco a expectativa, porque aí, ó, o nosso sofrimento fica menor. E a gente vai pressioná-los menos, né? A gente vai evitar de cair no erro de impor um padrão para eles que é inatingível, dada a idade, dado o desenvolvimento que eles estão. Então, você pode conversar aí com vários pais e a maioria deles vai assumir, vai te falar que os filhos não são perfeitos. Eles sabem disso, nós sabemos disso, os nossos filhos não são perfeitos. Mas parece um paradoxo, porque esses mesmos pais que consideram que os filhos não são perfeitos, muitas vezes esperam que eles se comportem bem o tempo todo. Muitas vezes eles desconsideram, inclusive, a maturidade da criança, como a gente já falou, esperando muito além do que elas podem praticar em relação às suas emoções e a fazer boas escolhas. E quando é o filho mais velho, então, isso é um erro muito mais comum. A gente espera muito deles, esquece que por trás daquela criança ali que está um pouco à frente do mais novo, também é uma criança, e a gente tem que cuidar com as expectativas e com as cobranças excessivas, A gente não cobre do seu filho algo que ele não dá conta de oferecer. Outra coisa muito comum que acontece é a gente partir do princípio de que, se o nosso filho conseguiu lidar bem com uma situação uma vez, ele vai conseguir fazer isso todas as outras vezes, Ou seja, eu vi a Luísa lá no parquinho hoje partilhar o brinquedo, ela conseguiu dividir com a amiguinha, então a partir de agora eu vou esperar que ela faça isso todas as vezes, De agora em diante ela já aprendeu a dividir. Só que não é assim. Às vezes eles vão agir bem, mas isso não garante que vai ser dessa forma todas as outras vezes. Com certeza vai ter dias que a Luísa vai chorar, não vai querer dividir, e isso é normal. Ela conseguiu fazer isso uma vez porque ela está aprendendo. A gente está dando exemplo para ela de como compartilhar, de como dividir as coisas. Mas nem sempre elas vão conseguir manter essa constância desse bom comportamento. É parte do processo elas errarem, elas vão oscilar em relação às suas emoções, em relação às escolhas que elas fazem. E a gente não seria justo a gente esperar isso deles, que eles mantenham esse padrão. O fato deles saírem bem uma vez não é garantia de que eles não vão falhar mais. É um processo, lembre-se disso. E a gente precisa, então, ajustar as nossas expectativas. 19º erro, a gente já está caminhando para o final, e esse erro, gente, é também muito comum, a gente deixar que os palpites superem as nossas convicções. Esse é um erro muito comum, e a gente às vezes se vê de um lado para o outro, sendo levado pelos especialistas de plantão. E entenda-se aqui como especialistas, não apenas os grandes gurus aí da parentalidade, mas também os nossos amigos, os familiares. E a gente não pode disciplinar os nossos filhos com base apenas no conselho ou naquilo que os outros acham que nós devemos fazer. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que Deus quer que nós façamos. Essa é a premissa para você que aí é pai cristão, mãe cristã. E isso como que eu vou descobrir? Através da palavra dele. A gente precisa ter um momento de leitura diária, uma vida diária com Deus. Quando a gente tem uma disciplina espiritual, isso nos ajuda muito na caminhada com os filhos, porque muitas vezes a gente não tem resposta, mas quando a gente se coloca ali diante dele, ele nos conduz, ele nos orienta, ele nos dá sabedoria para lidar com aqueles desafios. E além dessa vida íntima e diária com Deus, a gente também precisa estudar, a gente precisa se inteirar, encher a nossa caixa de ferramentas de disciplina, com informações de fontes confiáveis, de pessoas que são referência para você, de autores, escritores, selecionando, gente, não é simplesmente trazer tudo que você lê para aplicar na sua casa. Você precisa selecionar aquilo que faz sentido para você, aquilo que se adequa aos valores da sua família, aquilo que você está construindo no seu lar. A gente ouvir a todos que estão à nossa volta pode nos deixar muito confusos. Hoje a gente tem informação demais, na internet, a gente vai ouvir de tudo, Então você precisa ter as suas convicções. O que você entende que é válido para sua casa, para sua família? Porque quando a gente ouve todo mundo, a gente acaba ficando inseguro, a gente age de forma insegura com os nossos filhos, e aí a gente tem poucas chances de êxito ao educá-los, Um exemplo clássico que eu tenho da importância da gente estudar e ter as convicções aí em relação ao que a gente vai fazer com os nossos filhos,
Foi logo quando eu ganhei a Alice, a minha filha mais velha. Na maternidade ainda, eu vi o valor dessa lição. Eu sonhava em amamentar, eu tinha muita expectativa, eu realmente sonhava com esse momento. E a contragosto eu precisei fazer uma cesárea, não consegui o parto natural. E quando tem a cirurgia, né, não tem essa estimulação natural da ocitocina para liberar, para estimular o leite a descer. Né? No parto natural isso acontece naturalmente, mas na cesariana não, então o processo é um pouco mais demorado. E acontece que a Alice, né, ela nasceu de manhã cedinho, e ela dormiu, ela teve um sono profundo o dia todo. Então, nem a sucção do bebê ali para poder estimular a descida do meu leite aconteceu. A Alice dormia o dia inteiro e nada. E aí, à noite, ela acordou desesperada de fome. Ela nasceu grande, com 4,1 kg. E aí, a enfermeira chega para mim e fala, olha, tô aqui com a fórmula para sua filha. A médica prescreveu, porque senão a glicemia dela pode baixar. E eu, opa, peraí, como assim? Eu já tinha lido muito sobre a amamentação, como era algo que eu queria muito, eu tinha me empoderado bastante em relação a isso, eu li vários livros, assisti muitos vídeos, eu sabia o que era importante ser feito. Né? E aí eu falei com toda propriedade, com toda convicção para a enfermeira, eu falei, olha, eu sinto muito, mas ninguém vai dar fórmula para ela. E a enfermeira ainda insistiu, mas a médica prescreveu, ela pode ficar com fome, a glicemia dela vai baixar, ela tá muito grandona. E aí, de forma respeitosa, porém firme, eu falei, olha, eu sei que ela pode esperar até 72 horas, né? E antes desse intervalo, eu só aceito dar a fórmula se a glicemia dela estiver baixa, se o exame detectar isso. E aí, a gente encarou, então, eu e o Vitor encaramos a noite com aquela pequena ali, aos prantos de fome, desesperada, mas enquanto ela chorava, ela sugava o meu peito, punha ela de um lado para o outro, a gente não fechou o olho nem um minuto à noite, mas valeu a pena, porque aí no outro dia a glicemia dela continuou boa e o meu leite desceu. Então, esse é um pequeno exemplo, né, de como que a gente tem que saber quais as decisões a gente vai tomar em relação à nossa maternidade, à nossa paternidade. E se nessa situação eu não soubesse ali o que eu queria fazer, se eu não tivesse lido sobre o assunto, se eu não tivesse informações suficientes para tomar minha decisão ali com convicção, com certeza eu teria ficado insegura e isso poderia ter afetado o meu processo de amamentação ali, né? Que era algo que eu sonhava tanto, que eu queria tanto e poderia ser prejudicado. Enfim, o meu conselho é, você não precisa ser um especialista em todas as áreas, mas a gente precisa estudar um pouco, a gente precisa encher a nossa caixa de ferramentas para a gente não ficar à mercê da opinião alheia e lembrar de contar com aquele que é o pai perfeito e pode nos orientar também em todas as situações. Outro erro muito comum, a gente, para fechar aí, eu acho que a gente falou de muitas falhas que inevitavelmente a gente acaba cometendo no nosso dia a dia como pais, é a gente ser duro demais com a gente mesmo. Esse é um outro erro que a gente precisa evitar. E muitas vezes, os pais que são mais carinhosos, os pais que são mais atentos, mais conscientes, que estão buscando mais essa caminhada aí de conexão com os filhos, são aqueles que pegam mais pesado com eles mesmos quando eles erram. Eu que venho estudando e ensinando sobre a parentalidade, às vezes quando eu deslizo um pouco, eu preciso me esforçar muito para não cair nesse ciclo da culpa, nesse lugar da culpa. A culpa não nos ajuda, ela nos paralisa. A gente precisa olhar para as nossas falhas como parte do processo. Isso faz parte do nosso dia a dia enquanto pai, enquanto mãe. A gente não vai conseguir disciplinar bem os nossos filhos todas as vezes que eles aprontam. Isso é algo inalcançável, uma meta impossível. Então, a dica é você também dar uma folga a você mesmo, amar os seus filhos, estabelecer limites claros com eles, disciplinando com firmeza, com gentileza e acertar as coisas com eles quando vocês falharem. Reparem os erros, mas não pense que eles não vão acontecer. Seus filhos não precisam de pais perfeitos, mas de pais que se mostram a eles, que se importam, que se conectam com eles de verdade. É isso. Eu espero então que eu possa ter te ajudado. Se você gostou, não deixe de curtir aqui o vídeo. Se não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever também. Compartilha com alguém que você acredita que precisa de ouvir essas dicas. Confere o vídeo anterior caso você não tenha assistido. E a gente está aí para continuar apoiando vocês. Que Deus te abençoe e até a próxima.